Minha amiga e meu amigo, eu vou colocar um vídeo para você assistir e peço que você assista com bastante atenção. Nós precisamos olhar as coisas além da aparência, o que está por trás de cada palavra ou frase. Nesse vídeo, o ministro Barroso dava uma entrevista para vários órgãos de imprensa, na semana em que a Débora estava sendo julgada. Julgada não, sofrendo um linchamento, sofrendo um verdadeiro linchamento por esses pseudos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estranhamente, não é costume do Barroso fazer isso, mas ele fez, chamou a imprensa e deu essa entrevista. E aí ele fala nitidamente que os brasileiros têm uma característica de ir da indignação à pena. E da indignação à pena. Quando ele fala isso, ele quer justificar a ação dos ministros que deram uma pena absurda para a Débora em virtude da história, do batom, da frase. Aliás, frase que foi criada na estátua, Perdeu Mané, que foi colocada na estátua, Perdeu Mané, foi criada e eternizada por Barroso. Assista o vídeo. Assista o vídeo. Na minha interpretação, ele está confessando que o Supremo Tribunal Federal atuou com indignação e por isso deu essas penas pesadas. Assista. O Brasil tem uma característica que, na hora que os episódios acontecem, as pessoas têm uma indignação profunda. E depois, na medida em que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Tem um verso do Chico Buarque, ou uma música do Chico Buarque, em que alguém diz: se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega a executa, porque senão o coração perdoa. Portanto, nós fomos da indignação à pena. Porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição, quem não estiver satisfeito pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia, nem para o futuro do país, que prevaleça esse tipo de visão. Senhoras e senhores, eu vou repetir. A minha interpretação, essa fala do Barroso, não do Moraes, do Barroso, é uma confissão de que os ministros do Supremo Tribunal Federal julgou a Débora e outros condenados na operação do 8 de janeiro com indignação. Por essa razão, erraram na mão, dando penas absurdas. Só que tem um detalhe. Um cidadão comum atuar com indignação até se explica, não justifica, mas se explica. Por quê? Não tem um preparo para tal. Agora, ver um juiz, um magistrado da nossa mais alta corte, Supremo Tribunal Federal, dizer que agiu com indignação, quando o certo é interpretar as leis e nada mais, é preocupante. É preocupante. Geralmente quem faz julgamentos turbinado pela indignação são os criminosos comuns, nos tribunais do crime, onde eles pintam e bordam com as suas vítimas, nos altos morros, no meio do mato, queimando-as em pneu, esquartejando. Um juiz da nossa mais alta corte dizer que age com indignação, tem que ter preparo psicológico, tem que ter equilíbrio, tem que ser diferenciado das massas. Não dá para agir com a emoção. Não. Tem que agir de forma técnica e com a razão, interpretando a Constituição.
Essa coisa de querer alegar raivinha, nervosinho, indignaçãozinha, é coisa de deixa pra lá. Vou deixar pra lá. Vou definir o que eu penso de vocês, não. A fala do Barroso mostra que a atual composição do Supremo Tribunal Federal não tem qualificação nenhuma. Não tem qualificação moral, não tem qualificação técnica e nem psicológica para exercer essa tão nobre função de ministro do Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição. Uma vergonha. Isso é preocupante. Ouvir isso de um ministro, um presidente da corte. Mas também não é de surpreender. Barroso, além de disseminador de fake news, é tomado pela militância política partidária de esquerda. Basta ver o grito que ele deu, perdeu o mané, não é mesmo? É o perdeu o mané, derrotamos o bolsonarismo, eleição não se ganha, eleição se toma, tudo Barroso. Frases de Barroso que vai ser eternizada. Barroso que é um debochado. Debochado. E, lamentavelmente, com todo respeito, não reúne as condições para ser presidente da corte, muito menos ser ministro. Mas, infelizmente, nós vivemos essa profunda crise na corte e aí está o senhor Barroso fazendo e falando bizarrices. Sabe o que é triste no meio de tudo isso? É que nesse Brasil enorme, em todos os estados, temos juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras, pessoas qualificadas, operadoras do direito, comprometidas com a lei, que julgam e passaram a vida toda estudando, dando a parcela de contribuição para os seus estados, para a justiça, não têm a oportunidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Fica limitada em seus municípios, em seus estados, embora sejam pessoas tomadas de douto saber jurídico, enquanto tem o desprazer de ver tipos como Barroso, Moraes e outros ser ministros. Isso é o chamado inversão de valores. O Supremo Tribunal Federal precisa urgentemente oxigenar a sua composição. Essa está arrastando a nossa mais alta corte para o limbo. E isso é ruim, isso é preocupante.